encontro todos os domingos de manhã da série O Surgimento da Doutrina Espírita e as Mesas Girantes. Nós estamos vendo o livro As Mesas Girantes e o Espiritismo. Hoje nós iremos ver o item 25 desse livro. Também iremos dividir em 2 vídeos, por se tratar de um item também grande. Nós vemos aqui com os itens o sábio químico Chevreul e sua célebre memória sobre a varinha divinatória, o pêndulo explorador e as mesas girantes. Hipótese da ação inconsciente dos movimentos musculares, críticas à parcialidade de Chevreul. Ele vem nos trazer que na sessão de 24 de junho de 1854, a Academia de Ciências de Paris publicou com os relatos de Chevreul, e um desses relatos foi escrito em memória, análise escrita por Sr. Govic, que todo esse empenho engenhoso das pessoas, ele traz em revelar que os fenômenos que aconteciam eram de uma lei misteriosa. Eles vêm trazer que era nada mais charlatanismo, Então eles pregavam, tanto Chevreul, como a gente viu o pessoal da academia, que as pessoas estavam sendo mentirosas, a respeito disso. E aí, como a Academia de Ciências precisava publicar, trabalhos que eles tinham feito, estudos, pesquisas a respeito, sobre as mesas girantes, e porque depois da interessante obra de Mirville, então eles precisavam ter essa publicação, Chevreul foi incumbido dessa missão, pela sua ligação com o passado, das experiências que ele já teve. E aí ele vem trazer para nós que em 1833, ali vamos dizer há 21 anos antes, ele mandou para o seu amigo, um grande físico que é o Ampère, em 1 de maio desse mesmo ano, as experiências que ele tinha realizado em 1812. Então, olha só o período que é, Nós estamos falando ali de 1812, 1833 e 1854. Que ele vem falar sobre os pêndulos exploradores, Que ele fala que através de movimentos musculares insensíveis do braço, o braço ali em repouso, faz com que esse pêndulo comece a se movimentar. E isso vai gerar a disposição que ele cria um movimento constante. Então, que esse pêndulo era ocasionado por esses movimentos musculares que causavam essas oscilações, E aí, Chevreul vem falar sobre também a varinha divinatória, E ele tinha, esse movimento, pesquisar sobre o movimento do pêndulo, e ele fala que a varinha divinatória já era muito conhecida há muitos anos pelos hindus, pelos citas, pelos babilônios, pelos persas e até mesmo pela Igreja Católica, da época ali no século XVII, que ele fala que era dito, como uma ação do diabo, que é não a varinha divinatória. Só que eles têm relatos aqui que trazem que descobriram fontes de água subterrânea, tudo através dessa varinha divinatória. E aí, o que acontece? Chevreul recebeu muitas críticas, Porque como ele falava que isso daí era dos músculos, que isso era de ação involuntária, que isso que acontecia, que as pessoas estavam tentando provar era charlatanismo, ele recebeu uma crítica no periódico do Parisiense, em 2 de março de 1854, que vinha falando que Chevreul declarava que o primeiro fenômeno que ele viu que era o correto e que o segundo ele não podia dizer, que ele falava das mesas girantes, acontecia, mas que era a porção do músculo. E o das mesas falantes ele não podia dizer porque ele não viu, mas ele também não se pôs a pesquisar sobre as mesas falantes, Então, como ele não tinha visto, e ele quis desprezar. Como é que ele ia desprezar um fenômeno, sendo que ele não tinha pesquisado aquele fenômeno, Aí vem outra crítica para ele, da Gazeta Medical, em 25 de fevereiro de 1854. Como que ele ia dizer que as mesas giravam, mas que elas não falavam, se ele não tinha pesquisado, Então, que todo aquele estudo de pessoas de renome não poderiam ser validados porque ele não tinha se proposto a pesquisar,
né? E aí, na mesma sessão da academia, naquela sessão de 24 de junho de 1854, ele foi lá e expôs boa parte do seu trabalho. Esgotou a hora que ele tinha lá para explicar todo o seu trabalho, o seu objetivo, tudo. Aí ele trouxe a sua pesquisa sobre os pêndulos exploradores, sobre a varinha divinatória, leu a carta que ele tinha escrito lá em 1833 para Ampère e dizendo mais uma vez que era charlatanismo. Só que eles, né, como que ele podia dizer que era charlatanismo se tinha 1000 fatos negativos, né, que como 1000 fatos negativos jamais poderiam destruir um fato suficientemente demonstrado. Então, eles mais uma vez estavam aqui batendo em cima dele, porque como ele estava negando aquilo ali, aquele fato, contra outros tantos negativos, né? E aí eles vêm falar sobre a varinha divinatória, que eles também falavam que ela, né, não era também era ação invisível ali, de insensível dos músculos. E aí, como se ela respondia e começava a ter movimentos bruscos e de tanta velocidade que ela tinha, às vezes chegava a quebrar. E que às vezes a experiência era feita por pessoas idôneas da época, como também ele ia negar esses fatos, né? Então, ele foi bastante criticado. E ele escreveu, dedicou, né, a parte do seu livro ali, essa publicação, o padre Lebrun. E ele, o próprio padre, ele também escreve, né, contrariando ali o que o seu admirador escrevia. Ele fala assim, se o corpo faz girar a varinha, e qual é o espírito que faz esse movimento, sendo que esse espírito não tem ação sobre o corpo, e como esse corpo está perguntando uma coisa que ele desconhece da varinha, e como a varinha, se ele desconhece, vai responder uma coisa que ele não tem conhecimento. Quem está então fazendo a varinha responder? Né? Então a gente traz essa intriga. Se eu que estou com a varinha, estou fazendo uma pergunta que eu desconheço, como é que eu vou responder uma resposta que eu desconheço? Né? Então ele levanta essa questão. E aí, só que Chevreul, né, ele vem dizer ali que o quê? Que é pelo pensamento, pelo que você deseja receber de informação, né? Então ele tenta ali argumentar, né? E aí ele vem falar que depois, em 31 de julho, ele subiu de novo na Academia de Ciências para continuar a leitura do seu trabalho sobre as mesas girantes e sobre as mesas falantes, né? Então ele continuou ainda, né? E ele vem falar que, como ele não tinha visto as mesas falantes, ele quis argumentar, né? Também aí explicando justamente sobre isso, que era tudo influência do pensamento da resposta que você queria ouvir. Então ele falava, ele tentou argumentar, né, como por que tinha esses movimentos, né? Tudo através do pensamento, né? Então ele recebeu bastante críticas aí porque ele não quis pesquisar a fundo e ele continuava ali, né, na intenção dele, né, de falar. E aí ele continua ainda, né, falando, querendo argumentar, se é uma espiritualidade, se é uma energia misteriosa, então por que as pessoas não perguntavam para essa energia misteriosa sobre a cura da malária, sobre a cura, né, das doenças que tinham lá naquela época, né, sobre da febre amarela. E aí, né, o Allan Kardec ele vem trazer como resposta aqui no que é o espiritismo, porque se toda grande descoberta fosse revelar tudo, né, seria muito fácil, né, gente? Igual a gente viveu o Covid, né? Já pensou se a gente perguntasse para a espiritualidade qual que é o tratamento para o Covid e a espiritualidade respondesse? A gente não ia ter as nossas provas e nossas expiações. Se toda a resposta a gente perguntasse, a gente não teria o sábio. Todo mundo seria sábio, porque era mais fácil. A gente perguntava para a espiritualidade resolvia a nossa vida, concorda? Falar assim, olha, vamos lá ver o número da Mega Sena, tô precisando de um dinheirinho esse final de semana. Espiritualidade, me dá os números aí que a gente precisa anotar e ganhar, né?
Então seria muito mais fácil. Então é brincando, mas é assim, né? Que Kardec junto a escritura explicar. Ficaria muito cômodo para nós se a gente tivesse todas as respostas que a gente quisesse na nossa mão. E é óbvio, né? A resposta que ele teve é essa, né? Não tem como. Né? Tiraria o mérito do nosso trabalho, do nosso grau, de buscar a nossa evolução, né? Então ele foi bem teimoso, né? Aquela coisa, tá todo mundo falando que aqui a parede é branca, mas ele estava dizendo que a parede era amarela, né? E ele se negava a estudar porque a parede era branca, de uma maneira explicando ali. Mas estava todo mundo querendo mostrar para ele, né? Menos a Academia de Ciências, mas ele estava ainda contra tudo o que estava acontecendo, né? Bom, nós terminamos essa parte do vídeo, espero que vocês estejam gostando. Domingo que vem nós temos continuação desse estudo. E todos os dias a gente tem vídeos, publicações para você continuar estudando junto com a gente em busca do nosso melhoramento e da nossa evolução. Uma ótima semana para todos nós e um domingo abençoado.